Tempo bom aqui em São Paulo, 29 graus nesse momento, bem abafado. E aí, em Bebedouro, Iberville Neto, boa tarde para você. Tudo bom, Braga? Boa tarde. Braga, 31 graus e sol entre nuvens. Eu acho que, como diria o pessoal da meteorologia, eu acho que a gente tá todo mundo no mesmo clima, no mesmo tempo, né? Eu ouvi a Karina falando também ali de Campinas, né? Eu acho que tá todo mundo nesse cenário aí. Exato, e um sol para cada um, por dizer assim, nesse momento. Bom, Iberville, mais uma vez, boa tarde para você. Como é que o mercado reagiu a essa notícia, que já era esperada, mas foi, de alguma forma, esperada também a ida da comitiva do governo federal, do presidente Lula à China, para poder fazer esse anúncio? O mercado reagiu de uma forma um pouco mais acentuada ou dentro daquilo que era esperado? Qual é a sua avaliação, primeiro, sobre a volta das exportações para a China? Braga, ontem a gente estava comentando a respeito do contrato de março, lembra que ele tinha meio que desistido de que ainda desse tempo, ou estava com um receio, na verdade, disso, né? Como saiu, a gente ainda tem alguns dias de mercado, ele subiu e subiu forte, né? Você comentou, a gente está com uma alta aí em torno de R$ 7 para esse contrato. O mercado físico, o ágio já apareceu de novo, né? Automaticamente. Então a gente já observou negócios na casa de 300 para Boi China, para São Paulo. Não, as informações que a gente tem aqui, o volume de negócios nessa quinta-feira não foi grande, mesmo com essa boa notícia. Então, se o pecuarista continuar um ritmo compassado de oferta, se essa oferta retida não vier de uma vez para o mercado, a gente tem espaço para esse mercado dar uma andada boa, se consolidar nesses 300 e talvez até alguma evolução além disso, né? Sempre com aquela ressalva, não querendo trazer pessimismo para um momento que hoje o dia tá especial para a pecuária de corte, né? Quando a gente fala aí de contexto, de conjuntura, de notícias. Mas lembrando que para o pecuarista que está pensando em reter, que ao longo de abril e principalmente em maio, a gente vai ter a chegada de uma oferta provavelmente um pouco maior relacionada à chegada da seca, né? Então, ressalto, o momento é positivo e o mercado deve subir ainda, mas ficar de olho nessa programação para quando que está pensando em entregar esse gado, porque a gente tem uma seca chegando em alguns meses, pouco mais de um mês aí. Talvez uma oportunidade de observar o mercado futuro, travar algumas posições, fazer uma média, porque, como você mesmo disse, o momento, apesar da euforia, entre aspas, dessa retomada das exportações, a cautela é necessária também por esses motivos que você apresentou. Entrada de fêmeas, também uma mudança com relação às pastagens, maior entrega de animais, né, que vão precisar aí, de suplementação caso não tenha essa programação, vai para o gancho também, né? E a pressão pode acontecer e deve acontecer mesmo, né? Porque é cíclico, né? Porque é o ciclo e é sazonal também, né, Iberville? Isso, Braga, nós temos tanto o ciclo pecuário que se repete de anos em anos, e nós temos o ciclo dentro do ano relacionado ao clima, né? Só que quando a gente está numa fase de baixa do ciclo pecuário, nós temos um volume maior de fêmeas que normalmente saem nessa entrada de seca. Então esse é um ponto de atenção. Mas voltando agora pro lado positivo, né? Pro hoje, não vamos falar da seca no dia que China liberou, né? Eu gostaria também de frisar o que aconteceu ali em Rondônia, que nós tivemos 2 liberações, e isso deve mudar de maneira importante o mercado em Rondônia, porque nós tínhamos lá apenas um frigorífico habilitado para a China, e agora são 3. Então agora o ágio China, que muitas vezes nem era observado, era só alguma coisa a mais ali, porque o mercado era desse jeito, também o frigorífico, se ele não tinha concorrência pelo boi China, não tem muito o que dizer, né? Agora não, agora são 3 frigoríficos buscando esses animais mais jovens. Isso deve dar uma melhorada na situação de preços em Rondônia, pelo menos no diferencial de base aí. Claro que está sujeito às mesmas variáveis que nós temos dito de consumo, de chegada de seca e etc. Mas em relação à proximidade de preços com São Paulo, ela deve aumentar, né? Deve se tornar um mercado com diferencial um pouco menor ao longo desses próximos meses e até anos.
É bom deixar claro, inclusive, quando a gente faz algum tipo de consideração, né, de pontuar algo nesse sentido. Pelo contrário, a gente quer jogar um balde de água fria naquilo que todo mundo estava aguardando, né? Esperando esse momento para retomar e, lógico, valorizar o produto que é valorizado no mundo todo, que tem aí a carne apreciada e tem um interesse muito grande dos países importadores. Caso político à parte, tira proveito quem pode, ele sabe que vai continuar assim. Isso vai ser dessa forma. Mas essa cautela é necessária porque primeiro vem essa euforia, né? Primeiro veio o momento de calmaria, agora euforia, não digo que euforia porque acho que é exagero, né? Retomou talvez um movimento de alta, né? Mas a cautela se faz necessária por tudo aquilo que você está pontuando também, né, Iberville? Isso, exatamente, Braga. O mercado ele não está eufórico pensando em preços, mas ele já foi para o que estava antes com folga. A gente estava falando daquele mercado ali com ágio encostando nos 300, né? Agora, quando a gente, apesar de um volume ainda tímido de negócios, agora quando a gente vai pegando as notícias, a gente pode dizer que o dia realmente foi um dia eufórico até do ponto de vista de quantidade de notícias. Nós tivemos liberação de China, como você bem pontuou, é algo que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, mas quando acontece acaba sendo bom, então é um ponto positivo. Aí a gente teve essa liberação de 4 plantas e ontem a gente teve aquela liberação de uma cota de 100 mil toneladas para a Indonésia, que pela notícia de hoje acabou sumindo praticamente aquela questão, né? A Indonésia que tinha liberado mais 11 plantas para vender para eles agora em janeiro. No ano passado, a título de referência, a gente exportou 20 mil toneladas para o país, agora eles liberaram 100 mil toneladas de cota. Então, é mais um ponto aí, mais um destino que vai ajudando a colaborar com esse cenário promissor, na nossa visão, para o mercado externo. Aí a gente tem do lado da oferta, uma oferta crescente, do lado da economia, muitas e muitas dúvidas, né? Mas pensando em mercado externo, esse mercado ele tende a ser promissor esse ano e até beneficiado possivelmente por um cenário de dólar mais elevado, né? Claro que isso tem que ser acompanhado dia a dia, mas essa questão mais turbulenta da economia doméstica acaba impactando o câmbio, consequentemente podendo beneficiar os nossos embarques. E é bom deixar claro, inclusive, né, Iberville, quando você fala do bonificação do ágio, para o boi padrão China, né? Lógico que, de alguma forma, pode refletir no boi comum uma alta também, mas o que a gente está falando é do boi padrão China, né, os 15 até 20 reais em alguns casos, de bonificação. Tem que deixar bem claro isso também, né? Será que vai ter uma modificação também nos preços dos animais que atendem ao mercado interno? Qual que é a tua avaliação? Braga, na nossa visão, isso acaba puxando também, porque a gente tem a China como um destino de uma parcela importante da nossa produção, então ela vem com esse ágio e o boi comum, que a gente chama, né, que é o boi que não se enquadra nesse até 30 meses, ele acaba vindo também e evoluindo junto à precificação. Até porque quando a gente não tinha China na jogada, os animais com até 30 meses... Em alguns casos, se o pecuarista precisava vender, eles eram comercializados, né? Sem ágio, ia para o mercado doméstico, mas eram comercializados. Agora não, agora essa parcela já está exigindo, entre aspas, mas na briga ali com o frigorífico voltou para o ágio, né? Então é um ponto importante, a gente acredita que acaba beneficiando o boi comum. Tá certo. Bom, boas notícias, portanto. Nesse dia 23, nesta quinta-feira, os embarques devem começar a partir de amanhã. A autorização portanto, a partir do dia 24, a liberação. E é lógico, amanhã a gente deve ter pelo menos um balanço. Um dia, tradicionalmente, sextas-feiras, um movimento um pouco menor, mas com algumas definições a partir dessas informações aí dos embarques, novamente os embarques e a liberação, a habilitação de algumas plantas, aí de 4 plantas, além desses embarques para a Indonésia. Iberville, mais uma vez, muito obrigado para você, um abraço, até amanhã. Obrigado, Braga, um abraço e até amanhã.